Amém. Então, como a pastora Sônia falou, as disciplinas espirituais são muito importantes para nós. E eu acredito que Deus falou conosco, Deus falou com os anjos desta igreja. Como eu falei pela manhã, talvez alguns de nós estavam esperando outro tipo de ministração, outro tipo de mensagem no início de ano, né? Talvez uma mensagem que falasse de fé, de esperança, eu não sei. Mas eu creio que Deus está falando conosco, que Ele está nos chamando para mais perto dEle, que Ele está nos chamando para conhecê-lo, para ter intimidade com Ele. De tempos em tempos, Deus chama o povo dEle de volta. Chama o povo dEle de volta para Ele, para voltar ao primeiro amor, para ter intimidade com Ele, para ouvir a voz dEle, para ter relacionamento com Ele. Eu estava vendo duas igrejas em que nós nos inspiramos bastante aqui. Uma delas, o tema é o Ano do Espírito Santo, a outra é Lugar Secreto e a nossa é Santificação e Favor. Será que tem alguma coisa a ver? Eu acredito que se der para arrumar aqui vai ficar bom. Eu acredito que Deus está nos chamando para o lugar secreto, para nos santificarmos, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para transbordar as águas do Espírito por onde nós formos. Nós estamos precisando ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que o mundo veja a manifestação dos filhos de Deus. E não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, se nós não entrarmos no lugar secreto, se nós não nos santificarmos, não tem como ser cheio do Espírito Santo. Não tem como ter relacionamento com o nosso Pai, se não for através das disciplinas espirituais. Então, nós precisamos muito das disciplinas espirituais, nós precisamos vivê-las, e nós viveremos em nome de Jesus, amém? Então, eu acredito que nós não começamos com o pé direito, não. Nós começamos com o corpo todo do lado direito, que deve ser o melhor. Amém. Então, eu acredito que nós estamos começando da melhor forma. Deus está nos capacitando, Deus está nos empoderando e nos dando armas, nos dando ferramentas para que a gente possa ter um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Amém? Então, como a pastora já introduziu, né, que a primeira disciplina foi sobre meditação, a segunda foi sobre jejum, e hoje a disciplina é sobre o estudo. E põe disciplina nisso, porque estudo precisa de disciplina mesmo. E Romanos 12, 2 diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós não nos moldamos a este mundo, nós somos transformados pela renovação da palavra de Deus. Quando nós não nos moldamos a este mundo, mas nos enchemos da palavra de Deus, nós somos renovados, nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. E aí, então, nós podemos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Amém? As disciplinas espirituais, elas servem para nos dar um objetivo, para nos moldar, para nos transformar, para tirar de nós os velhos hábitos, os hábitos destrutivos, os hábitos que nos afastam cada vez mais de Deus, para que nós possamos adquirir novos hábitos que vão nos levar para mais perto de Deus. E aí, quer ver um exemplo que vocês vão concordar comigo? Por exemplo, aqui na igreja a gente põe os slides, né? E aí, em todos os slides, a gente coloca as passagens bíblicas, que é para ajudar você, né, que de repente não trouxe Bíblia, a ler aqui, ou então de repente ler mais rápido. Mas sabe o que aconteceu? Eu acho que a gente adquiriu um mau hábito de não abrir a Bíblia no culto. Porque eu não abro mais. Todas as vezes que fala aqui, que está o versículo aqui, eu olho para cá. Então, não abro minha Bíblia. Dificilmente eu abro. Então, acho que agora a gente precisa retornar ao bom hábito da gente abrir a nossa Bíblia aqui no culto, independente de estar aqui projetado ou não. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, de certa forma, a gente vai adquirindo maus hábitos, ou de repente não é um mau hábito. Mas a palavra de Deus veio para transformar, as disciplinas vão nos aproximar de Deus e vão nos levar a ter bons hábitos em nome de Jesus. Amém?
Então, o propósito das disciplinas espirituais é a total transformação da pessoa. As disciplinas buscam a substituir os velhos hábitos, como eu acabei de falar, de pensamentos que causam destruição e morte por novos hábitos que geram vida, sendo transformado de dentro para fora. Isso é muito interessante, porque nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Tudo precisa acontecer aqui dentro. Eu ouvi o Douglas Gonçalves falando uma coisa interessante, e foi essa semana, e coube bem aqui para essa passagem aqui, transformando de dentro para fora, porque ele falou o seguinte, ele falou que nos evangelhos, nenhum dos autores dos evangelhos falam sobre as características físicas de Jesus. Por exemplo, se ele era loiro, moreno, se ele era gordo, magro, se ele era alto, baixo. A Bíblia não fala sobre isso. Nenhum de nós sabemos como era a aparência de Jesus, porque a Bíblia não fala. E ele disse que ficou meditando sobre aquilo, e pensando por que nunca falaram nada sobre as características de Jesus. E aí, as características, né, físicas de Jesus. E aí ele falou o seguinte, que ele chegou à conclusão de que Jesus era tão belo interiormente, que ele não precisava nem ser mencionado as características de Jesus. Então, o que nós precisamos é ser belo por dentro. Assim como Jesus é, nós seremos moldados a cada dia, para que a cada dia a gente se pareça mais com Ele. E se a gente se parecer com Jesus, a gente vai ser lindo, belo, maravilhoso. Talvez não vai precisar nem de chapinha, né? Que sempre vai ser lindo. Amém, glória a Deus. Recebe, né, pastora? Então, o apóstolo Paulo, no texto de Romanos 12, 2, ele afirma que o modo de sermos transformados é mediante a renovação da nossa mente. Não há outra forma de sermos transformados se não for pela renovação da nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. Muitas vezes nós precisamos nos livrar dos sofismas, das mentiras que são contadas, que nós contamos para nós mesmos, mentiras que nós acreditamos como verdade. E a partir do momento que nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos sendo renovados, a nossa mente é renovada. E o apóstolo Paulo ainda ensina em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o apóstolo Paulo é bem claro aqui, quando ele diz para nós a forma com que nossa mente é renovada. Ele fala para pensarmos em todas essas coisas boas, coisas amáveis, coisas boas, coisas que vêm do coração de Deus, coisas que vêm da palavra de Deus. Se nós devemos perder tempo com pensamentos, é esses. Perder não, né? Ganhar. A disciplina do estudo é o veículo básico que nos leva a ocupar a mente pensando nessas coisas que o apóstolo Paulo disse. Deus nos concede, por meio da sua graça, a maneira de transformar o nosso espírito. Então, é por meio da graça dele, é por meio da palavra dele, é por meio dos filhos de Deus, é por meio dos profetas, dos pastores, dos ministros, dos professores de Deus, que nós, vamos recebendo essa palavra e vamos sendo transformados. Então, muitos cristãos sinceros, que realmente, há muitos cristãos sinceros que realmente querem buscar Deus, que realmente querem transformação. Tá falhando, vocês estão ouvindo? Que realmente eles querem transformação, vêm na igreja, eles fazem tudo direitinho, tudo religiosamente, mas não são transformados. Muitos de nós estamos passando por ansiedade, por medo, e eu acredito que em algum momento da nossa vida isso é normal, nós termos ansiedade, nós termos medo, mas nós não podemos passar toda a história da nossa vida com ansiedade, com medo, com problemas, com pecados ocultos, com situações que não são transformadas, que não mudam na nossa vida. E aí, de repente, a gente está fazendo tudo certo, a gente está vindo no culto, a gente está indo na célula, a gente está fazendo jejum, a gente está orando, a gente está lendo a Bíblia, mas não estamos sendo transformados. E não estamos sendo transformados porque temos deixado de lado o estudo da palavra. Porque aqui é bem claro que é pelo estudo da palavra que nós somos transformados.
E aí vamos seguir aqui adiante, que você vai entender tudo isso que eu estou falando. Jesus deixou absolutamente claro que o conhecimento da verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quase todos nós conhecemos esse versículo bíblico, está lá em João 8,3. Sem o conhecimento da verdade, nós jamais seremos libertos. Então, nós podemos ler a verdade. Por que muitos de nós sabem todos os versículos da Bíblia de cor, mas não é transformado? Porque muitas vezes está só lendo a verdade, mas não está tendo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E às vezes a gente dá ênfase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós precisamos dar ênfase no conheceis. Precisamos conhecer a verdade. Entender, e aí agora, para que a gente possa entender esse estudo, a disciplina do estudo, nós vamos aqui entender a disciplina do estudo. É uma experiência específica na qual, por meio de atenção cuidadosa à realidade, a mente é capacitada a mover-se em determinada direção. Passamos, então, a tomar as nossas decisões de acordo com o que temos aprendido. Então, de acordo com o que nós temos aprendido, são as nossas atitudes, é a nossa atuação. E é por isso que precisamos renovar a nossa mente. A mente assumirá a ordem que está ligada ao nosso foco, Jesus e a palavra, quando fazemos isso com concentração, percepção e repetição. Eu queria que você repetisse comigo. Nós somos transformados quando nós fazemos o estudo bíblico, quando nós lemos as Escrituras, quando nós temos concentração, percepção e repetição. Quando nós temos concentração, percepção e repetição, forma-se em nós os hábitos de pensamentos e um fluir natural do fruto do Espírito vem de nós. Você está entendendo isso? Quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós temos concentração, percepção e repetição, nós automaticamente, naturalmente, o fluir dos frutos do Espírito Santo vem de nós. Nós não vamos precisar nos esforçar para perdoar, para amar, para ser bondoso, para ser amável, para ser alegre. Esses são o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele vem num pacote. Paz, amor, alegria, domínio próprio, mansidão, amor. E aí, quem aqui de nós, quantas vezes nos esforçamos para amar alguém? Quantas vezes nos esforçamos para perdoar, para pedir perdão? E às vezes a gente até consegue, sem muito esforço, a gente consegue fazer essas coisas, só que não rotineiramente. Mas eu achei poderoso isso, porque quando nós estudamos a palavra, nós somos transformados, há uma metanoia na nossa mente. O fluir do fruto do Espírito vai sair de nós naturalmente. Nós vamos agir naturalmente com o fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? No Antigo Testamento, os israelitas eram ensinados a escrever as leis nos portões e no batente da porta, e a prendê-las no pulso. Em Deuteronômio 11:18 diz: amarrem-na como sinal nas mãos e prendam-na na testa. Então, o propósito dessa instrução aqui era direcionar a mente. E aí eu acho interessante, eu parei para pensar a respeito disso, de que eles colocavam as leis, né, que é a palavra de Deus, nos umbrais da porta, na sua testa, na sua mão. Amém. Na sua mão. E hoje em dia, muitas vezes, não sei se porque a gente acha brega, não sei se é porque a gente ficou com medo de idolatria, mas muitos de nós não têm nada em casa que lembre um versículo bíblico na parede, um quadro com um versículo bíblico, um nome Jesus. Alguém aqui tem? Hoje tem mais gente, porque de manhã só tinha eu e a Karina. Por que isso? Porque quando nós estamos vendo a palavra, a nossa mente está recebendo aquela palavra e está sendo transformada. Quando ele falou que colocava na testa, eu fiquei imaginando aqueles caras
que ficam filmando, que está na moto e bota a câmerazinha assim, eu fiquei imaginando, de repente, colocar um versículo bíblico aqui na nossa testa, para que a gente esteja durante o dia vendo. Eu acho importante nós colocarmos na nossa casa, sim, porque esse aqui está do mesmo jeito, é lá, né? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, ou em momentos que é difícil para você, que você de repente está em casa, você está sofrendo e você olha um versículo bíblico e ele mexe com você. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso em Cristo Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus, o nome sobre todo nome, o nome mais poderoso. Então, eu acho que sim, que é importante nós como cristãos termos essas coisas na nossa casa. Isso não é idolatria. Mas eu acho que a gente ficou tanto achando que se a gente fosse botando algumas coisas dentro da nossa casa, se tornaria idolatria, né? Ou, de repente, a gente achou que era brega. E eu acho que eu posso dizer que não é brega, porque, modéstia à parte, eu acho que eu faço bem. Mas, assim, nós precisamos estar sempre em contato com a palavra de Deus. E imagina se aquele povo fazia naquela época, onde existiam somente alguns mandamentos, algumas partes da palavra de Deus, e hoje nós temos a Bíblia como um todo, o Velho, o Novo Testamento. Amém? Então vamos encher a nossa mente, vamos encher a nossa casa, vamos colocar no portal da nossa casa a palavra de Deus, o nome de Jesus, porque Ele tem poder. Amém? Então, os hábitos enraizados de pensamentos irão se moldar àquilo que estudamos. Então, os hábitos enraizados, quer dizer, hábitos que a gente tem, vamos supor, desde a infância, eles estão enraizados em você. E é difícil, às vezes, de tirar esses hábitos. Coisas que você faz simplesmente porque você aprendeu na sua infância e aquilo está tão enraizado em você que você continua fazendo. Você não sabe nem para que serve, ou às vezes nem é bom, mas você continua exercendo esses hábitos. Mas quando nós estudamos, esses hábitos vão sendo transformados. Por isso o apóstolo Paulo insiste em que nos concentremos em coisas verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis e agradáveis. O processo do estudo, ele é um pouco diferente do processo da meditação. Aí a gente viu um pouco aqui sobre meditação, mas foi bem rápido, né, pastora? Por isso que eu acho interessante você ler o livro, porque é de forma mais profunda, né? Lá eles até dão atitudes práticas de você fazer meditação. Então, o estudo ele é parecido com a meditação, mas eles são diferentes. Então, a meditação é devocional e o estudo é analítico. A meditação saboreia uma palavra, o estudo explica a palavra. A meditação e o estudo em geral se sobrepõem. Eles representam experiências distintas, mas que se completam. Então, eles se completam. Eu estou lendo algumas coisas porque tem algumas coisas que a gente precisa ler, para que de alguma forma você possa captar algo. Amém? E então, eles se completam. O estudo proporciona um quadro objetivo de referências, no qual a meditação pode funcionar com sucesso. Exemplo de um quadro com uma paisagem na parede. O estudo nos leva a enxergar os elementos do quadro. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu queria ter trazido um quadro, mas eu achei que o pessoal lá do fundo não ia enxergar bem. Então, vamos imaginar um quadro com uma paisagem na sua casa. Lá em casa eu tenho um quadro que é assim, ele tem um laguinho, ele tem umas casinhas parecendo de interior, tem uma igrejinha, tem o céu, né, com os pássaros azuis. Então, o estudo é isso, é você identificar o que tem nesse quadro. Vamos identificar, então. Tem umas casinhas, tem uma igrejinha bem aconchegante, tem um laguinho, tem areia, tem o céu e algumas aves no céu. Bom, é de dia, né, porque está claro. Então, a gente identificou o momento que é, se é dia, se é noite. E a época está difícil de saber, né, desse quadro. Mas são coisas que você identifica ali. O estudo é isso. E a meditação é o que ele representa para mim. O que aquela imagem naquele quadro representa para mim? Bom, para mim, representa aconchego, representa silêncio, lugar de silêncio, representa beleza, representa a manifestação da glória de Deus, porque eu gosto da natureza. Quando eu olho para a natureza, me lembra a glória de Deus. Então, é isso. A meditação é mais ou menos isso. Deu para mais ou menos entender a diferença? Então, amém.
Então, agora nós vamos aprender 4 passos para o estudo, bem rapidamente. Então, vamos lá. O primeiro passo é a repetição. Repetir com regularidade direciona a nossa mente a uma direção específica, nos conduzindo assim para que hábitos de pensamentos criem raízes, mudando o nosso comportamento. Assim, a mente é treinada e, cedo ou tarde, reage, modificando comportamentos. Então, quanto mais você repete, mais sua mente é treinada e modifica os nossos comportamentos. Então, se você pega um versículo bíblico, por exemplo, e fica repetindo ele durante o dia todo, dificilmente você vai se esquecer dele. Ou talvez você pega não somente um dia, mas uma semana, e fica ali repetindo aquele mesmo versículo. Quer ver uma coisa que tem funcionado aqui na igreja, que a gente tem repetido bastante, e que a maioria de nós, eu acredito que repete? É no 30 semanas, eu sou filha amada de Deus. E aí eu lembro de uma experiência de uma pessoa que eu conheço, que ela falou para mim que passou uma dificuldade, algo que mexeu muito com ela, que foi muito angustiante, e ela disse que começou a repetir na mente dela: eu sou filha amada de Deus, eu sou filha amada de Deus. Eu vou vencer isso, eu vou vencer essa situação, porque eu sou filha amada de Deus. E começou a repetir aquilo. E aquilo começou a transformar a mente dela, e ela disse que pouco tempo depois, aquela tristeza começou a sair do coração dela, porque ela estava repetindo que era filha amada de Deus. Então, nós precisamos repetir a palavra de Deus. A repetição nos ajuda a memorizar. Amém, glória a Deus. Então, quer ver uma coisa que é muito destrutiva, que tem sido repetida noite após noite, dia após dia, tá? O Lucas fala, repreendido em nome de Jesus. Amados, a TV e as mídias sociais repetem dia após dia hábitos malignos para influenciar as pessoas. Elas repetem sobre o divórcio, elas repetem sobre a prostituição, elas repetem sobre o homossexualismo, elas repetem sobre a desobediência. Amados, reflitam comigo se isso não é uma verdade. Porque em tudo, em propagandas, em filmes, em séries, tudo hoje em dia parece que tem o homossexualismo. Tudo hoje em dia tem a desobediência. Obrigada. Amém. Então, as mídias sociais e a TV está repetindo isso, essas coisas, dia após dia. Violência, não tem jeito. Esse aqui também não está funcionando, não. Amém. Vou falar igual o pastor Luiz Carlos. Se vocês olharem para mim, eu não me importo. Né? A gente vai. A gente já está caminhando para o meio, já para o final, então a gente vai. Amém? Em tudo a gente absorve o melhor. Então, vamos lá. Como eu estava falando, noite após noite, dia após dia, a gente tem ouvido, tem sido repetido nas mídias sociais, na televisão. Infelizmente, os nossos filhos estão sendo educados com essas repetições. Então, nós precisamos também, como igreja, como cristãos, dia após dia, repetir a palavra de Deus dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Tornar a palavra de Deus repetitiva. Tornar a vontade de Deus repetitiva na nossa casa também. E aí nós vamos vencer esse mal que tem sido tão repetitivo aí no mundo e tem sido tão trágico, né? O segundo passo é a concentração. Então, o primeiro é a repetição e o segundo é a concentração. A aprendizagem amplia-se grandemente. Se a pessoa, além de praticar a repetição, concentra-se no estudo, né? No estudo da palavra, no estudo de livros, a concentração é uma forma de ajustar a mente. A atenção é dirigida para aquilo que está sendo estudado. Então, nós precisamos dirigir a nossa atenção para um estudo. E aí nós precisamos pegar a palavra de Deus e dirigir a nossa atenção para um livro, para um versículo bíblico, totalmente. E aí eu quero dar um exemplo aqui de concentração de uma mulher, o nome dela é Marie Curie, é uma mulher que nasceu no ano de 1845. E essa mulher simplesmente descobriu a radioatividade. Eu assisti o filme dessa mulher na Netflix, não sei se alguém aqui já assistiu, alguém assistiu? Não? É muito interessante.
a vida dela não é exemplo para nós, mas esse momento da vida dela, ela era uma cientista em um tempo, amados, que a mulher não podia nem cursar a faculdade, que a mulher era totalmente rejeitada e excluída da sociedade. Mas essa mulher se concentrou no trabalho dela, naquilo que ela acreditava. E dia após dia, talvez tenha demorado não sei quantos anos, mas eu sei que foi mais de um ano, aquela mulher, todos os dias, pegava aqueles elementos, ela trabalhava arduamente, porque ela tinha que quebrar como se fosse pedra, e colocava numa água fervendo, e ela ficava ali todos os dias esperando aquele material ficar fervendo ali. E algo que me chamou a atenção, por isso eu coloquei aqui, na concentração, foi porque ela, com o outro cientista, ele falou para ela assim, sim, nós fazemos isso todos os dias. E agora? Como vai ser? Aí ela falou, agora nós vamos nos concentrar nisso daqui. Agora nós vamos esperar, ver o que vai acontecer. E ela se concentrou naquilo todos os dias, até ela descobrir o elemento que ela nem sabia que existia, mas aquela mulher acreditava que ali havia algo diferente. E ela se concentrou naquilo e ela descobriu a radioatividade. E através da vida daquela mulher, o mundo foi transformado, para bom e para ruim. Por quê? Porque a radioatividade, ela foi usada, na rádio para as pessoas que têm câncer, ela foi usada para o raio-x, para fazer as máquinas de raio-x, mas, infelizmente, ela também foi usada para a bomba atômica, para construir a bomba atômica, e nós conhecemos tantos desastres aí, por causa da bomba atômica. Mas aquela mulher descobriu a radioatividade. E eu quero te dizer que, se você se concentrar na palavra de Deus, se você se concentrar em Deus, se você se concentrar no Espírito Santo de Deus, você vai descobrir algo que ninguém nunca descobriu. Você vai descobrir algo que vai ser diferente de tudo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela se renova a cada manhã. Eu venho aqui, eu prego um texto bíblico de uma forma. E aí você, poxa, é isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. Mas vem outra pessoa aqui e te desperta. E aí você fala, nossa, eu nunca tinha visto dessa maneira esse versículo. Isso já aconteceu comigo tantas vezes, de versículos que eu já li várias vezes, mas vem alguém e tem uma nova perspectiva, porque ela descobriu algo novo, porque ela repetiu, porque ela se concentrou naquilo, ela teve um objetivo. Aquela mulher teve um objetivo e descobriu algo extraordinário. E nós temos algo extraordinário nas nossas mãos, a palavra de Deus, que é poder de Deus. E aqui tem tesouros escondidos que nenhum ser humano ainda descobriu. Quando nós ouvimos a voz de Deus e ouvimos aquilo que está no coração dele, ele pode nos contar coisas que ele jamais contou para ninguém. Amém? Você pode crer comigo? Amém. Então, a primeira é repetição, a segunda é concentração, a terceira é compreensão. Então, o terceiro passo da disciplina é a compreensão. Ela concentra-se no conhecimento da verdade. Todos nós já tivemos a experiência de ler um texto e não entender ele. Sim ou não? Então, todos nós já lemos, e às vezes lemos repetidas vezes, não é? Mesmo sem saber que a gente teria aqui que repetir para poder concentrar. Então, a compreensão, ela vem depois da repetição e da concentração. Como eu falei aqui, vários de nós já lemos muitas vezes o mesmo versículo para ter aquele clique. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, que ela não lia a Bíblia porque era perigoso ela ficar doida, porque a Bíblia era tão complicada, por isso que ela não lia a Bíblia. Queridos, a Bíblia não é complicada, ela é simples. Mas nós que somos seres carnais, e cheios de pecados e de tantas situações, nós não temos muitas vezes a compreensão que é dada, que é ajudado, que é nos ajudado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, leia sem medo, que se você não compreender, você anota o que você não compreendeu, depois você volta lá de novo. Se você não compreendeu novamente, você pergunta para alguém, que certamente alguém vai poder te ajudar. Amém? Amém. E o quarto é a reflexão. Então, o primeiro é repetição. Vamos repetir? O primeiro é repetição, concentração, compreensão. E agora é a reflexão. Amém.
Embora a compreensão defina o que estamos estudando, é a reflexão que estabelece sua importância. Refletir sobre os fatos de nossa época faz muita diferença. A reflexão nos permite enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Na reflexão, passamos a entender ou não um assunto. Na reflexão, nós entendemos a nós mesmos. Amém? Então, na reflexão é que nós entendemos o mundo. Nós estamos vivendo em dias que há momentos em que a gente precisa refletir. Por que essas coisas estão acontecendo? Às vezes as pessoas falam assim, Jesus está voltando, e eu realmente acredito que Jesus está voltando, porque a Bíblia diz que nem Jesus sabe o dia, mas que ele deixaria os sinais, e ele tem deixado os sinais, os sinais estão aqui na palavra de Deus. Então, os sinais estão aí. Jesus realmente está voltando. E aí, será que a gente não deve refletir sobre tantas coisas que estão acontecendo? Será que a gente não deve refletir na nossa própria vida? E como eu estou reagindo a isso tudo? E o que Deus está falando nessa situação? Isso faz parte da reflexão. Nós não podemos ficar inerente a tudo o que está acontecendo, principalmente porque nós somos igreja. E nós precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo. De repente, a gente pode refletir sobre a política, sim, por que não? Vamos refletir sobre a política, esse ano é ano de eleição, por que não refletir a respeito disso? O livro fala disso, que não devemos refletir somente a respeito da palavra de Deus, ou dos livros que falam a respeito da palavra de Deus, dos livros cristãos, mas também refletir a respeito da sociedade, a respeito do que está acontecendo no mundo, a respeito de outras pessoas, a respeito da nossa família. Amém? Tudo isso faz parte. Quando refletimos sobre o significado daquilo que estudamos, passamos a ouvir e a ver de uma maneira renovada. É interessante quando Jesus, nos sermões dele, ele falava que muitos estavam escutando, mas poucos compreendiam. É quando ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Em Apocalipse ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que Cristo diz às igrejas. Então, não é o simples fato de a gente poder ouvir. Muitos de nós ouvimos muitas coisas, mas não compreendemos. E nós precisamos da reflexão para que, de fato, a gente realmente compreenda. Amém? E também precisamos de humildade, porque sem humildade a gente não aprende nada. Precisamos de humildade para aprender, para entender que nós seremos sempre alunos. Porque por mais que a gente entenda de um assunto ou outro muito bem, existe outra coisa que de repente a gente não entende muito bem. E às vezes nós desvalorizamos a simplicidade, as pessoas simples, porque deixamos de ser simples, de entender que nós sempre estamos aprendendo com pessoas. Ontem, a gente passou no supermercado e a gente estava vindo do parque, já era umas 8h30 da e aí a gente ficou pensando qual supermercado estaria aberto, né? E aí eu falei para ele, não, eu acho que o ponto alto é aberto até às 22 horas, vamos lá. E a gente foi. Compramos lá, realmente, de fato, estava aberto. Mas aí, quando eu saí de lá, é interessante, porque eu já tinha lido a mensagem e algumas coisas parece que despertou em mim, mesmo inconscientemente. Quando a gente entrou no carro, eu falei assim, amor, olha que interessante, porque esse supermercado está aberto até às 10 da noite, os outros comércios também estão abertos. Comércios que não ficavam abertos até esse horário lá naquela comercial. E eu falei, está vendo, amor, que interessante. Um supermercado que está aqui há anos, ele está ajudando outros comerciantes pequenos, porque eles confiam de ficar abertos, porque aquele supermercado está aberto também. Então, olha que interessante. Se não são essas coisas que a gente está falando aqui, de refletirmos em situações do dia a dia. E, de repente, em algum momento, a gente pode usar essa situação lá do supermercado para falar algo para alguém, ou não sei, na própria vida. Então, só queria te dar um exemplo de que a gente precisa realmente ser simples, as pequenas coisas fazem grandes diferenças. Nós precisamos ser humildes para agir como alunos sempre, como alunos sem luz, buscando em Jesus a luz para enxergar. Eu acho isso tão interessante, porque se a gente viver com essa ideia de que nós estamos em trevas,
até conhecermos a Deus, que é a luz do mundo, nós precisamos sempre entender que no estudo da palavra de Deus, nós precisamos sempre ser alunos que precisam da luz de Deus para clarear a minha leitura. Sabe quando a gente está lendo e está muito escuro, a gente não dá conta de ler direito, e a gente precisa clarear ali, e fica tão interessante a leitura? É desse jeito. Deixa Jesus Cristo ser a tua luz, haja com simplicidade, e você vai ser professor na vida de muitos, amém? Em João 17:3, o apóstolo João define a vida eterna como: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O apóstolo João está dizendo aqui, amados, que essa é a vida eterna, é conhecer Jesus. Quando nós caminhamos conhecendo a Jesus, prosseguindo em conhecer a Jesus, nós estamos com o pé na eternidade. Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que é o conhecimento de Deus que é a vida eterna. Porque nós só vamos conhecer a Deus plenamente quando a gente estiver lá com Ele. O apóstolo Paulo diz que hoje nós vemos como um espelho embaçado, em 1 Coríntios 13, meu versículo preferido da Bíblia. O capítulo do amor. Ele diz, hoje nós vemos como num espelho embaçado. A gente não vê plenamente Jesus. A gente não vê plenamente, com clareza as coisas, a respeito do céu, a respeito da eternidade, a respeito da espiritualidade. Mas haverá um dia em que nós o veremos face a face. Amém? Porque, amados, nós precisamos entender mais do que nunca, que não se trata de mim e de você. Não se trata dos nossos sentimentos. Não se trata do quanto nós trabalhamos e não temos tempo para estudar. Não se trata do quanto somos envolvidos na obra de Deus e não temos tempo para passar com Deus. Não se trata disso. Se trata dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Se trata do amor que eu tenho ou não por Ele, da necessidade que eu tenho por Ele. É sobre isso, é sobre a eternidade, não é sobre nós, amém? Amém. E aí, vivendo as disciplinas, a gente já está se encaminhando aqui. Vivendo as disciplinas, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago 1:22. O próprio versículo já fala muito conosco quando ele diz, sejamos praticantes da palavra. Amados, não adianta a gente vir aqui na igreja domingo após domingo, ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. Isso é atitude de tolo. Nós precisamos praticar. Se a Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, nós devemos perdoar 70 vezes 7. E aí eu falo sempre do perdão, porque é algo mais fácil de eu lembrar. Por isso que eu falo do perdão. Ou talvez Deus está falando algo, né? Amém. Então, é necessário aplicar o que temos aprendido e praticar a disciplina do estudo em nossa vida diária. Precisamos, dia após dia, praticar as disciplinas e, principalmente, a disciplina do estudo. Amém? Então, não basta somente ler, o estudo ainda requer de nós entender, interpretar, avaliar. E não somente isso, nós precisamos também da nossa experiência, que é a nossa vivência, é tudo que nós já vivemos, nós temos experiências de vida. E essas experiências de vida, de certa forma, elas vão servir na nossa análise de como nós avaliamos, de como nós interpretamos algumas coisas. Muitas vezes, por causa da nossa mochila, nós avaliamos e interpretamos algumas coisas de forma errada. Então, vai depender muito disso. E aí, por isso, às vezes, a gente vai precisar de auxílios, né? De pessoas, de livros, né? De outras literaturas, para nos ajudar, para que a gente possa entender. Amém? E também tem a discussão. A discussão nós a fazemos no PG, no pequeno grupo. O estudo da palavra, o que nós fazemos lá no pequeno grupo, aquele versículo que a gente sempre fala sobre ele, é um estudo. É o estudo da palavra. Cada um tem uma perspectiva de Deus. Cada um tem a perspectiva de si mesmo, do outro. O que Deus fala, o que está falando ali a respeito de Deus, o que está falando a respeito do outro, o que está falando a respeito de si mesmo. Então, o PG é um laboratório para o nosso estudo, amém? Vai nos ajudar muito. Então, que você se apaixone mais ainda pelo PG, porque naquele lugar você está sendo instruído, ali você está aprendendo a como estudar a palavra de Deus, amém? E aí nós precisamos ler
o livro mais importante de todos, que é a Bíblia. Salmo 119 diz o seguinte: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E ele responde: vivendo de acordo com a tua palavra. E acrescenta: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, aqui, a Bíblia dá a instrução para o jovem como manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra. E aí ele diz: guarda no teu coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Eu creio que todos nós desejamos não pecar contra Deus. E se é esse o teu desejo, então guarda a palavra dele no seu coração. E aí você não vai pecar contra Deus. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16, 17. Amados, está tudo aqui. A repreensão, como deve ser a nossa conduta. Está explicando, está dizendo tudo aqui. A gente tem um tesouro nas mãos. E a gente pode se utilizar dele. Amém? O objetivo principal é a transformação. A aproximação das Escrituras é para sermos transformados e não acumular informação. Então, não adianta nada eu ler a Bíblia para acumular informação. Eu preciso ser transformada por esta palavra. E só sou transformada através do estudo. Amém? E aí nós precisamos programar um tempo. Se a gente for perguntar aqui, amados, todo mundo tem alguma coisa para fazer. Ninguém tem tempo disponível. Mas nós precisamos priorizar a Deus, nós precisamos priorizar conhecer a Deus e precisamos arrumar um tempo. Se você não priorizar, você nunca vai ter um tempo para meditar, você nunca vai ter um tempo para o estudo bíblico. A meditação lá, ele ensina lá, ele fala: olha, tira 5 minutos, começa com pouco tempo, porque se você tirar muito tempo, você nem vai conseguir, mas começa com pouco tempo para você meditar. E aí eu também te dou essa mesma dica. Começa com pouco tempo, começa com um versículo pequeno, começa com um livro pequeno. Escolhe um livro da Bíblia para você ler do início ao fim, porque se você lê a Bíblia esporadicamente, um versículo aqui, outro ali, você não vai entender nada. Como é que você vai ler uma genealogia lá no Velho Testamento e vai entender alguma coisa se você não leu a Bíblia toda? Então, nós precisamos começar a ler livros. Então, escolhe um livro pequeno para você ler, para você estudar ele. De repente, fica com esse livro vários meses, lendo e relendo ele, a repetição, né? E meditando naquela palavra. Ou escolhe um versículo para que você possa estudar aquele versículo, entender o que está falando sobre Deus, o que está falando para você. E aí vai ser muito interessante, eu tenho certeza disso. E além da Bíblia, né, escolha outros livros para que você leia, não negligencie isso. De manhã eu falei que eu nunca fui boa aluna, eu nunca gostei de estudar, é verdade. Nunca gostei de estudar. Depois que eu me converti, que eu me apaixonei por Jesus, aí eu me apaixonei por tudo que fala de Deus, por tudo que envolve o reino de Deus, e aí eu comecei a ler livros. E aí eu me tornei uma pessoa melhor, porque hoje, dependendo do tema, se for um tema que eu gosto muito, às vezes um livro de 150, 200 páginas eu leio em 2 dias, porque eu fico com tanta sede, com tanta fome de ver ali o final do livro, que eu fico lendo ele sem parar. Então, amados, quem vos fala é uma pessoa que não tinha nada de intelectual, e que não queria nada com estudo, mas que se apaixonou por Jesus, pela obra, pelo reino. E aí eu também me apaixonei pela leitura. E aí realmente eu amo ler livros, eu amo ler a palavra de Deus, e aí te confesso que aí muitas vezes eu até leio menos a Bíblia e mais outros livros. E aí eu estou fazendo da forma errada. Eu preciso de ler mais este livro, e os outros livros serão acréscimos. Mas escolham livros, amados. Olha esse livro que a gente indicou aqui, né, das disciplinas espirituais, e seja transformado de dentro para fora. Aproveite. Se você nunca leu, leia esse. Você vai se apaixonar pela leitura e vai ler muitos outros livros. Amém? O certo é que o estudo também vai produzir em você alegria.
como qualquer novato, ou como qualquer coisa que a gente começa, é difícil no começo. Então, você vai começar a fazer os estudos bíblicos, vai ser difícil, de repente você vai se cansar, você não vai querer estar ali concentrada, repetindo aquilo ali. Mas quanto mais você faz, quanto mais você estudar a palavra de Deus, mais alegria você vai ter, mais desejo você vai ter. Você vai acordar com desejo, eu quero tanto saber o que vai falar hoje. Eu quero tanto ler hoje para eu saber o que Deus vai falar comigo através daquele versículo. Precisa ser algo apaixonante nas nossas vidas. E aí, nós estamos finalizando. Eu quero falar com você sobre o que o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Timóteo 2,5. O apóstolo Paulo compara a vida de um cristão a um atleta. E aí ele diz o seguinte: entrar em um jogo sem conhecer as regras é derrota certa. Então, amados, analisa comigo. Por que tantos cristãos estão derrotados? Porque eles estão entrando no jogo sem conhecer as regras. E aqui nesse jogo existem regras. E essas regras são as disciplinas espirituais. Eu não estou falando de mandamento, mas eu estou falando de disciplinas espirituais. Essas são as regras do cristão. E nós precisamos viver essas regras para que nós não sejamos derrotados. Amém? E o atleta, ele é disciplinado. Não é? Quem conhece aqui um atleta, ou quem já ouviu, os homens e mulheres que gostam de esporte, a gente sabe como eles são disciplinados. Eles acordam cedo, eles treinam até o corpo ficar moído, todo dolorido. Mas eles são disciplinados. Eles se esforçam. Amados, nós precisamos nos esforçar. Não tem como nós cumprirmos as disciplinas se nós não nos esforçarmos. Não tem como eu mover essa mesinha se eu não me esforçar. Então, nós precisamos nos esforçar. Assim como o atleta, precisamos ter disciplina e precisamos de esforço. E por que o atleta faz tudo isso? Ele tem um objetivo, ele tem uma meta. O objetivo do atleta é o prêmio. O objetivo do atleta é o reconhecimento, é os aplausos, é o dinheiro. E o que tem nos movido? E o que nos move? Talvez não seja isso que nos falte para que a gente faça, para que a gente comece as disciplinas espirituais. O que tem nos movido? O que precisa nos mover é o amor por Cristo Jesus. Porque, amado, as disciplinas, o jejum, a oração, a meditação, não é para a gente comprar um carro novo. O jejum não é para a gente ganhar uma casa. O jejum não é porque, meu Deus, se eu não jejuar, Deus não vai fazer aquilo por mim, Deus não vai abrir aquela porta. As disciplinas espirituais são para que nós tenhamos um relacionamento com Cristo. É para isso que elas servem. É por isso que elas existem, é por isso que Jesus nos deu ela. E a motivação do nosso coração tem que ser Ele. A minha motivação ao estudo bíblico. Por que, meu Deus, que eu vou pegar essa Bíblia, vou sentar nesse calor, nesse lugar aqui, e vou começar a escrever, a meditar sobre isso? Por quê? Porque eu te amo. Porque sem ti eu não sou nada. Porque eu preciso da tua presença mais do que tudo. Porque eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso discernir entre tantas vozes. Amados, porque tantas ovelhas têm se desviado, porque têm ouvido tantas outras vozes. A Bíblia diz que existem caminhos que parecem ser bons, mas que no final são caminhos de morte. Existem caminhos aí que estão garantindo que você vai se sentir melhor, que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, que você vai ser a melhor. Amados, caminhos de morte. Mas a palavra de Deus é vida. E o Espírito Santo é fogo consumidor, que consome todo o pecado, que consome toda a mentira, e que nos leva a subir um alto monte. Davi disse assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, esse subirá ao monte santo do Senhor. É o monte da glória de Deus, amados. E Deus está nos chamando, está dizendo: vem subir esse monte.
E aí vem orar, o louvor pode vir para cá. Vem orar, vem jejuar, vem meditar, vem ter relacionamento comigo. E eu vou te levar para esse monte, aonde a glória de Deus se manifesta. Amém? Se você ficou desejoso, assim como eu, de viver essas disciplinas espirituais o mais rápido possível, levante do seu lugar. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus tem algo para nos entregar hoje aqui. Aliás, Ele já nos entregou. Mas eu queria que você hoje à noite fizesse a sua própria oração. Eu não sei o que de repente te impede de amar as disciplinas espirituais, de desejar as disciplinas espirituais. Ela não é fácil, queridos, mas o prêmio é uma coroa de glória. Não é como um atleta que se cansa e se fadiga e ganha um prêmio que daqui a uns meses ele esquece. Não, amados, quando nós nos esforçamos, quando nós somos diligentes, quando nós buscamos a melhor parte, Cristo se agrada de nós. Amém? Então faça sua própria oração, feche seus olhos. Se comprometa com Ele a cumprir as disciplinas espirituais. Nós não podemos nada de nós mesmos. Pai, nada podemos por nós mesmos. Somos falhos, somos necessitados do Senhor. Dependemos de Ti mais do que tudo. Por isso nos entregamos a Ti, Pai. Como aquele homem que achou um tesouro em um campo. E ele foi embora, voltou. Vendeu tudo que ele tinha. Por causa daquele tesouro que estava naquele campo. Assim que cada um de nós, cada um dos meus irmãos, também tem esse desejo de dar tudo que tem, de se desfazer de tudo que acredita, de tudo que acha, para receber esse tesouro que custa tão caro, que é tão valioso. Nós te queremos mais que tudo, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a ter a compreensão de quem Tu és, a ter a compreensão do que o Senhor tem para nós nesses dias, porque eu creio que o Senhor tem a profundidade das águas para nós. Pai, em nome de Jesus, nos leva mais profundo em Ti. Nos leva, Senhor, a mergulhar nas águas do Teu Espírito. E como esses temas, Senhor, viver a santidade, amar o lugar secreto, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para que a Tua glória venha transbordar em nós e através de nós, e que nós sejamos transformados pelo estudo da Tua palavra, como foi ministrado aqui hoje. Pai, que esta semana nós possamos nos entregar ao estudo da palavra. Que esta semana nós possamos desejar ler a Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Espírito Santo nos convence. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome que é mais poderoso. Nome sobre todo nome.